A situação do Sérgio Moro, depois da sabatina do Dino, está muito, mas muito complicada mesmo. Até o Deltan Dallagnol, um aliado de longa data, fez críticas e me parece que essa amizade não vai tão bem. Novas imagens do celular do Moro foram vazadas pela Folha de São Paulo. A turma, apoiadora do ex-presidente Bolsonaro, está detonando o Sérgio Moro nas redes sociais. O Gustavo Gaia fez uma publicação chamando ele de traidor, postando uma parte de uma live do Bolsonaro, onde o Bolsonaro chama o Moro de traidor. O Pilhado fez vídeo, todo mundo que é da ala bolsonarista está detonando o Moro. E aí, eu quero discutir com vocês. Tem uma característica no nosso canal. Nosso canal é para falar a verdade com vocês. Então, uma das características que nós temos aqui é, mesmo a gente às vezes tecendo críticas aos filhos do Bolsonaro, ao próprio Bolsonaro, ou ao espectro bolsonarista como um todo, mesmo assim, grande parte de vocês permanecem aqui porque vocês sabem que eu não estou aqui para passar pano, eu estou aqui para dizer verdade. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é essa enquete aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui, há 30 minutos eu publiquei, só para saber qual que é o perfil de vocês. Como você se identifica? 64%, 4 mil pessoas votaram em 30 minutos. 64% identifica 100% Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro faz, tudo que a ala bolsonarista faz, 100% tem razão. 22% fala, não, eu sou Bolsonaro. Para mim é o melhor presidente que existiu, mas eu tenho minhas críticas, ele errou muito. Então 22% tem essa linha de raciocínio aqui. 13% é de direita, mas não é classificado como bolsonarista, ou seja, faz críticas e se surgir um outro nome que possa representar bem a direita, vai votar nesse nome. E 2% dos que nos seguem aqui no nosso canal é de esquerda, mas gosta de ouvir a verdade e sente que aqui no nosso canal a gente traz a verdade. Eu queria que você votasse. E se você ficou na dúvida para que eu me explique aqui, eu tô entre os que eu me classifico de direita. Mas eu tenho minhas críticas ao Bolsonaro, apesar de achar que ele é bem melhor do que o Lula. E é por essa verdade, por eu nunca mentir para vocês, tentando mentir um espectro aqui, talvez que os seguidores estão aqui porque confiam no nosso trabalho. Por que eu precisei fazer essa abertura aqui? Para a gente chegar no Moro e mostrar que o Moro é só a pontinha do iceberg, ou seja, tem traição ainda maior aqui dentro dessa escala aqui, que vai além do Moro e está dentro do bolsonarismo. E vocês precisam abrir os olhos, tá certo? Então vem comigo. Primeira matéria que a gente vai divulgar aqui para vocês é uma postagem do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro começou a travar uma briga aqui com o Moro e com o MBL, né? Os isentões. Então ele escreveu, parabéns isentões. E aí ele escreveu aqui, ó. A tese do voto nulo era Bolsonaro igual a Lula. Hoje temos um Flávio Dino no STF. Parabéns aos envolvidos. E aí já deu vídeo de resposta do MBL e aquela briga que vocês estão acostumados a acompanhar aqui. Só que a gente precisa analisar isso com uma profundidade mais séria. A traição é muito maior. Não é só isentão, não é só aquele cara isentão, é aquele cara que se diz o direita raiz, o bolsonarista raiz, mas não tá com essa bola toda, não. Não tá nem muito mais, com mais moral do que o Moro para falar, não. E eu vou mostrar para vocês por quê. Primeira coisa, vamos falar dessas novas mensagens vazadas do Moro aqui. Matéria da Folha de São Paulo, Moro e o advogado falam em Deltan desesperado durante a votação do Dino no STF. O Moro estava conversando com o advogado dele. E aí, colocou essa imagem aqui, tá? Teve uma chamada de voz. Depois, o advogado mandou mensagem e falou, ó, o Deltan tá desesperado, me ligou, mandou mensagem e etc. Pro Moro não votar a favor do Dino ou não dar bandeira para não acabar de afundar a Lava Jato de vez, tá? E aí ele falou, só para seu conhecimento. E aí o Moro responde, mandou aqui também. Falo algo aqui? O que acha? Aí o advogado
do Moro respondeu: amigo, pela estratégia relatada, aparentemente não há o que ser dito. Eu disse ao Deltan que você sabe o que faz e que estarei ao seu lado sempre, por lealdade e por saber que você é um cara correto. Então essa foi a resposta do advogado do Moro. Mostra que o Moro teve um incômodo muito grande em precisar votar no Flávio Dino. Mas por que isso? É simples. O Moro se manifestou. O Moro disse a aliados que não vai revelar o voto e que, assim, todo mundo já tem consciência que deve ter sido em Flávio Dino, né? Apesar do voto ser secreto, o que eu acho um escárnio, é provável que o voto foi no Flávio Dino. Moro diz a aliados que não revela o voto em sabatina para evitar retaliações. Então, você mostra aqui claramente que existe uma grave possibilidade de retaliação em relação aos votos dados. E aí tem até uma denúncia um tanto quanto mais grave do senador Girão, essa matéria do Ceará Antenado, e diz o seguinte: o Eduardo Girão diz que ministros do STF ligaram para senadores pedindo pela aprovação do Dino. E aí, você sabe como que é essas ligações. 35% do Congresso tem um rabo preso no STF. Esses 35%, o Moro, inclusive hoje, olha, se você deixar o negócio andar, a gente age aqui no STF. É o que denuncia o Eduardo Girão. Então, o Moro tinha duas opções: ser fiel ao seu eleitorado, ou trair o seu eleitorado e salvar a sua própria pele. A gente sabe qual escolha ele fez. O grande problema aqui é que, ao fazer isso, o Moro acabou de jogar por terra algo que era orgulho do Brasil: a Lava Jato. Se alguém tinha dúvidas que o Moro agiu em próprio interesse ao sair da Lava Jato, ir para os ministérios, tentar uma briga com o Bolsonaro, tentar implodir um governo Bolsonaro, fazendo de certa forma, sendo um dos responsáveis até de que o Lula voltasse e que agora ele só está preocupado em limpar sua própria barra, se existia alguma dúvida, já não existe mais. Então, sim, a maioria das pessoas acha, inclusive a gente fez uma enquete, 90% de quem me acompanha no canal acha que o Moro traiu o seu eleitorado. Ok. Mas a gente tem que ir além. E agora é o motivo pelo qual eu perguntei para você. Você está disposto a ouvir a verdade? Porque tem algo mais grave ainda. Vamos lembrar como é que foi a votação em relação ao Flávio Dino? E a gente precisa memorizar isso aqui. Vamos lá. Olha essa matéria aqui. Flávio Dino é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. 17 votos e Paulo Gonet com 23. Por 17 votos a 10, os senadores, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovaram uma indicação de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Flávio Dino ganhou de 17 a 10 na CCJ. Se a CCJ rejeitasse o Flávio Dino, ele nem ia a plenário, já parava por ali. Mas ele ganhou, com uma vitória expressiva na CCJ, 17 a 10. E aí, qual que é o ponto de discussão? Ali na CCJ é uma comissão de direita. A maioria ali é direita. Tem um perfil que chama Alan dos Panos, de comédia, eu acredito. Ele escreveu uma coisa que é muito interessante. Só para tirar uma dúvida, esses 15 senadores sabatinaram Flávio Dino, mas apenas 10 votaram contra. Um deles, Magno Malta, Moro, Flávio Bolsonaro, Alessandro Vieira, o Alessandro Vieira que declarou voto ao Lula, então esse se declara de direita, mas não é da ala bolsonarista. A Damares, o Jorge Seife, Marcos Duval, Cleitinho, Rogério Marinho, Marcos Rogério, Tereza Cristina, Alan Rick, Girão, Carlos Portinho e a mim. Eu tenho 15 nomes aqui. Mas não para por aqui não são só esses 15 nomes não, tá? Olha só, eu tenho aqui a comissão. Eu tenho, por exemplo, o senador Marcos Rogério. Eu tenho o Márcio Bittar, que é aliado do Bolsonaro e estava lá para sabatinar. Eu tenho como titular aqui, que a gente pode citar,
o Oriovisto, que se declara de direita, aliado do Moro e do Podemos, fim do foro privilegiado, estava lá para sabatinar. Então você está vendo que não eram 15, já bateu 17. E aí eu tenho o Marcos Duval, eu tenho o Plínio Valério. Eu não sei se o Plínio Valério votou, eu não vi ele lá. Pelo contrário, eu vi o Isalci Lucas. E o Isalci Lucas não é titular. Não sei se ele estava substituindo o Plínio Valério. Mas estava lá, o Alessandro Vieira, né? Então, assim, os titulares. O que eu posso dizer para vocês? Fácil. Tinha um Efraim Filho. Fácil. Eu posso citar para vocês que tinham 17 nomes ali, ou mais, 18, 19 nomes, que entraram com a bandeira da direita. Que foram eleitos com a bandeira... Não. Bolsonarista. Vamos diferenciar. Bandeira da direita é aquela ala que defende as pautas e se o Lula apresentar um projeto de livre mercado, eu vou correr para defender. Esse é o de direita. Ah, mas o Lula é de esquerda. Não, mas o projeto é de direita. O que não vai acontecer, você sabe. O bolsonarista, não. Se o Lula apresentar um projeto bom, ele vai contra porque ele é Bolsonaro. Tá? Então tem uma diferença. 19, no mínimo, se elegeram com a pauta Bolsonaro. Entendem? E aí, só 10 votaram contra o Flávio Dino. E aí eu tenho uma pergunta para você. É óbvio, eu não sou hipócrita. Só o Sérgio Moro errou? Então, você, bolsonarista, acha justo que todas as armas sejam voltadas contra o Sérgio Moro? Olha lá, você, eleitor do Sérgio Moro, você que defende o Sérgio Moro como eu defendia e me decepcionei demais, tenho mais do que obrigação de cobrar o Sérgio Moro. Mas é só o Moro? Peraí. O voto secreto garantiu que, no mínimo 7 bolsonaristas ou eleitos com a bandeira Bolsonaro votaram contra vocês. Então, o buraco é muito mais embaixo. É pressão do STF e é emenda parlamentar. E aí, a sistemática lógica que eu chego aqui é: qualquer coisa que o Lula queira aprovar e seja muito importante para a esquerda, como colocar um comunista no STF, o dinheiro vai falar mais alto do que o seu voto. Tá? Então, dali, 10 senadores, eu tenho que tirar o chapéu, eu estou falando da CCJ. 10 senadores da CCJ e 30 senadores de dentro do universo do Senado ali. Vamos lembrar que o Dino foi eleito por 47 votos, se eu não me engano. 47, sim. Dos 47, ele precisava de 41. 6 senadores foram responsáveis pelo Dino entrar. Só na CCJ, 7 eleitos pela direita votaram a favor do Dino. Peraí, a traição é só do Moro? Não, não é. Então, quando eu falo para você que eu sou da direita, é porque eu tenho a livre convicção de falar, cara, eu apoio demais essa turma. Eu apoio o Cleitinho, que está indo para o PL agora. O senador Girão, para mim, é um dos caras tops da história aqui. O Rogério Marinho, para mim, representa demais. O Carlos Porchinho, o Magno Malta, defendendo as bandeiras conservadoras, tá aqui. Mas espera aí, os bolsonaristas não erram? Os senadores bolsonaristas não erraram? Então, eis o motivo porque eu falo para vocês, eu sou de direita. Eu sou de direita. E se o projeto for bom, eu vou apoiar. Exemplo, o Mandel é um deputado, o Amon Mandel, um deputado de esquerda lá do Amazonas. Ele apresentou um projeto aumentando a pena para o cara que for Uber e tentar aliciar uma mulher. Para mim é um projeto de direita. Mas é apresentado por um cara de esquerda. É por isso que eu sou de direita. E é por isso que quando eu falo que eu não sou bolsonarista, algumas pessoas ficam bravas. Por quê? Porque nos erros do Bolsonaro eu não vou apoiá-lo. Mas a grande questão é essa. E nos erros dos deputados e senadores bolsonaristas? Eu também não vou apoiá-los. Então, o Eduardo Bolsonaro pode até fazer o seu auê, dizer que essa responsabilidade aqui é toda do MBL, que é também, não vou passar pano no MBL, mas jogar só a culpa em cima do MBL
e não reconhecer que a turma deles também errou, aí ia ser hipócrita. Vocês me desculpem, não vai ser o perfil do canal de forma alguma, de jeito nenhum, eu vou seguir nesse sentido. E aí, nós temos presentes, né? Quais foram os presentes herdados? Pelos isentões, quais foram os presentes herdados? Pelos que se venderam, pelos bolsonaristas que se venderam, pelo Moro, que não é bolsonarista, se dizia de direita, mas que se vendeu, porque para mim, colocar um político no STF não é uma pauta de direita. Para mim, colocar um comunista no STF não é uma pauta de direita. E aí, quais são os presentes que esses trouxeram para mim e para você? Trouxeram, por exemplo, o fato de que, com o Dino no STF agora, o governo Lula conquistou a maioria de simpatizantes na corte. Ou seja, resumindo aqui para vocês, nós temos agora sete ministros, todinhos do Lula, todos indicados pelo Lula, e 7 ministros no STF é a maioria. Lula agora faz o que quiser no STF com uma mera ligação. Já fazia, sim, mas agora ficou muito mais fácil. E aí, se você é um cara de direita, você vai entender que essa pauta não é de direita, porque o Lula é um esquerdista declarado e você deu poder para esse esquerdista fazer o que quiser no Brasil a partir de agora. Então, a gente tem que ter consciência política. E sabe por que eu falo em consciência política? Você já vai entender. Olha só, o Flávio Dino, a última matéria que eu quero tratar com vocês, do Metrópolis aqui, o Flávio Dino, ele já fez a sua visita ao STF, lógico, tá feliz da vida, né? Já anunciou a posse, tá? Sabe? É muito feliz. E dia 22 de fevereiro começa uma nova história do Brasil. E agora uma nova história com um ministro declaradamente comunista. Já tinha ministro comunista lá, mas declaradamente é a primeira vez. E aí o Brasil começa uma tenebrosa história. Espero que eu esteja errado. Mas eu, nas minhas convicções, eu duvido muito em qualquer isenção em relação ao Flávio Dino. E aí, a esquerda está como? Feliz. Por quê? Por causa disso aqui. Matéria do UOL. Eles não têm nem como esconder mais, eles não se preocupam mais. Que bom. Cai interesse por política no Brasil ao longo de 2023. Ou seja, se você se interessa por política, você é um mau. Se você quer discutir a política de forma decente, você é um mau. E aí, praticamente todas as maiores buscas por assuntos relacionados à política no Brasil em 2023 aconteceram só no primeiro semestre, segundo o Google Trends, que foi posse de Lula e prisão do ex-ministro Anderson Torres. No segundo semestre, do meio do ano para cá, o pessoal parou de se preocupar com política. O pessoal já acha que está tudo perdido. E aí, já não tem mais o que fazer. É o prato cheio para a esquerda tomar conta de tudo. É exatamente o que eles sempre quiseram. Né? E aí você tem duas opções. Continuar se importando por política, porque realmente foram 10 senadores na CCJ, 30 dentro do Senado todo, que não se venderam. A meta é simples. É dobrar essa aposta. Que tal dobrar e não eleger mais Romários da vida? Que tal dobrar e não eleger mais Cajurus da vida? Que tal dobrar e observar? Você não me representa mais. Espera aí, você não deveria estar aqui. E aí eu te digo, Moro, os outros 7 bolsonaristas, esses não deveriam estar lá. Então, está na hora de você não fazer o que a esquerda quer e começar a pesquisar mais sobre política, a ver mais o que os seus senadores fizeram. Mas de cabeça limpa, de olhos abertos. Porque senão, você vai colocar os mesmos 7 lá de novo e vai falar, são meus patriotas, são meus bolsonaristas. E não é bem assim que funciona, tá? Eu sou de direita. Se a pauta é de direita e a pauta é boa, eu vou defender. E se erraram, eu vou criticar. Seja o Bolsonaro, seja a Michelle, seja quem quiser que seja. Eu pago o salário deles, eu sou o pagador de impostos.
Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. E tá, eu sei que você vai me criticar nesse vídeo. Pode deixar suas críticas, não tem problema não, tá? Mas conscientize-se. Só faça uma reflexão. Abre a cabeça por um momento e fala: será que o que esse cara falou tá certo? Ou não? Coloca no comentário e fala pra mim, tá bom? Abraço.